Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco sobre os estados físicos da matéria ou estados de agregação da matéria, tá? Então, os estados físicos da matéria são representações de como estão organizados os átomos e moléculas de uma substância. Então, basicamente, nós temos três estados físicos de agregação da matéria. Existe o quarto, que é o plasma, mas não iremos abordar aqui neste vídeo. Então, nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, quais são as características de cada estado? Então, um estado sólido, as moléculas apresentam-se muito próximas umas das outras. Ela possui um volume constante, tá? A matéria apresenta um volume constante, tá? Forma e volume constante. É só você observar qualquer matéria, qualquer objeto no estado sólido, você vê que sua forma e o volume eles não se alteram em temperatura constante, é claro. Apresenta um baixíssimo índice de movimentação, então na matéria no estado sólido, como essa caneta, você não vê movimentação alguma, né, das moléculas da matéria se movendo. Então apresenta uma forma e o volume fixo da matéria no estado sólido. O estado líquido, ela possui volume fixo e a forma variável. Por exemplo, no caso, o exemplo a gente pode ter a água, né, ou o álcool. Se eu tenho 1 litro de água, então o volume é fixo. Porém, a forma é variável. Isso vai depender em que recipiente você vai colocar essa matéria, essa água, por exemplo. Se você colocar água aqui, ela assume a forma do recipiente. Se esse recipiente é mais largo, vai ter outra forma. Se ele tem um formato diferenciado, a água vai assumir o formato desse recipiente. Então, a matéria no estado líquido, a sua forma é variável, porém o volume é fixo. As moléculas apresentam-se pouco afastadas, tá? Não muito próximas, não muito afastadas, são só apenas um pouco afastadas. Apresentam um maior índice de movimento em relação ao estado sólido, então as moléculas têm um grau de movimento maior. O estado gasoso, ele possui forma e volume variável, tá bem? Então quando você coloca um gás em um recipiente, ele vai assumir a forma desse recipiente, assim como a água, ou por exemplo a água no estado líquido. Apresenta grande liberdade de movimento, que quer dizer, as moléculas desse material, ele apresenta uma grande mobilidade, uma grande quantidade de movimento. E as moléculas encontram-se muito afastadas umas das outras. Então tenho aqui essa figura para exemplificar como é que está as moléculas de um material em cada estado. Então, aqui está em inglês, tá? State of Matter, que é os estados da matéria. Então, veja aqui no estado sólido, cada bolinha dessa representa uma molécula da matéria. Veja aqui no estado sólido, a forma e o volume é fixo, tá? E as moléculas estão muito próximas. Não tem praticamente nenhum movimento, apesar de ainda existir. Somente no zero absoluto que não ocorre movimento. Veja que a matéria no estado líquido, as moléculas que compõem a matéria, elas ficam mais afastadas uma das outras. Então tem um grau de movimento maior. Já a matéria no estado gasoso, as moléculas estão muito afastadas uma das outras. Então tem um grau de movimento muito maior. Então espero que vocês tenham compreendido essa aula. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que em breve irei responder. Até a próxima aula.